A gente teve uma talk bem iniciante, a gente teve uma outra intermediária. A ideia, né, foi proposta pelo pessoal lá do outro meetup. E aí, o que é avançado, né, cara? O que eu classifico como avançado? Avançado não é uma parada que vocês vão olhar aqui e ficar tipo, caralho, que sinistro. Avançado é uma parada que a gente utiliza em projetos que são mais complexos do que aqueles triviais que a gente no dia a dia faz. Então, o que eu tentei preparar aqui para vocês, tá? Opa. Isso aqui não é meu. Esse é complexo. Isso é fractal, né? Isso é fractal. Deixa eu tirar esse cara daqui. Bom, vamos lá. O que eu preparei para vocês aqui? O Webpack Code Splitting. Vou falar logo sobre isso. Multiple Chunks vai entrar naquele tema ali. Depois, lá para frente, cara, React Fractal. Isso aqui é uma proposta de arquitetura, de aplicação modularizada a tal ponto onde basicamente você consegue crescer uma aplicação por lá Facebook da vida, sem ter problemas de conflito entre times ou ainda tendo reusabilidade de código, mas sem conflito. Isso aqui não é um conceito meu, nem, né, é um conceito bem velho, na verdade. Eu até andei estudando muito mais recentemente do que a gente aplicava uma coisa parecida. Mas eu vou começar aqui pelo Code Split, então. Alguém aqui já usa Chunks do Webpack, não? Quem é que usa aí? 1, 2... vocês dois não contam. Pessoal, meu nome é Lucas, eu trabalho na Thaler, os dois trabalham comigo, então os dois não contam porque os dois, afinal de contas, né, fazem parte do conteúdo que vai estar nessa palestra. É só tu, então? Eu já usei Chunks, mas agora... A gente usa um só. Tá. Então, o que acontece, cara? Você vai lá fazer uma aplicação no React ou no Angular ou em qualquer outro negócio e você faz aquele mega bundle, né? Aquele track que carrega lá na web e aí, quando você para pra perceber, o bundle tem tipo 8 mega. Isso não é raro. Isso é uma coisa bem, até corriqueira de acontecer. O que acontece? Você com a sua aplicação mediana tem 8 mega. Pensa no Facebook. Quantos mega que o bundle deles não tem? Obviamente ele não tem um bundle só. Code splitting é basicamente uma possibilidade de separar a tua aplicação em pedaços de código que são carregados durante a execução da aplicação. Então, basicamente, é a possibilidade de você ter, cara, uma parcela da aplicação que, se o cara não está usando, deixa lá, não preciso dela. A hora que eu for precisar, ela entra e, cara, tudo entra, né, seamless ali. Ninguém sente que tá acontecendo isso. Então, assim, parece uma coisa do outro mundo, e era, mas o Webpack tornou isso uma coisa trivial. No caso do Facebook, provavelmente não é trivial. Mas para aplicações menores, vocês vão ver que é realmente muito simples de fazer uso disso. Então tá, vamos lá. Eu fiz uma aplicaçãozinha teste aqui. Eu estou usando o Webpack Dev aqui, Dev Server, para demonstrar ela. Eu vou direto para o código e depois eu mostro ela acontecendo. Gente, eu fiz um código aqui sem React, sem nada, para começar, para introduzir esse negócio. Sim, isso aqui é só JavaScript, né, gente? Então, olha só, eu tenho um index.html aqui, estou carregando esse bundle. Isso é tradicional, qualquer aplicação, né, faz isso. E esse é o meu index. Todo mundo entende o que está acontecendo aí? Tirando esse pedaço louco aqui. Cara, peguei um botão, botei na tela, não tem estilo, então ele tá bonitão, tipo, né? E só isso, adicionei um listener ali para evento de clique. O que acontece? Eu tenho um outro cara aqui do lado, um módulo, que olha o que ele faz. Só isso. Normalmente, quando você está numa aplicação, num bundle único, eu vou fazer um teste aqui. Fire.module. Vou fazer só isso aqui. O que vai acontecer? Na hora que carregar o bundle, ele já vai alertar aquele negócio. Por quê? Porque foi executado. Se todo bundle, quando é requisitado, ele é executado aquele arquivo. Perfeito. Eu botei aquele alerta justamente para exemplificar esse formato de loading, né, no runtime. Cara, o que vai acontecer nesse cara aqui? Ó? Tu vê que não rolou o alert. A hora que eu clicar nesse cara, aparece o alert. Uou! Tipo, o que aconteceu aqui? Por baixo dos panos. Vou carregar aqui de novo. Olha lá. Eu tenho um bundle. Um cara. Quando eu cliquei aqui, olha lá o filho da puta lá. Cara. Sinistro, sinistro. Eu vou até abrir o cara aqui pra vocês ficarem de... Olha o cara, velho. Bicho, mega... Diferencial, assim. Oi? É só o conteúdo diferencial do... Então, o que ele colocou naquele cara? Só a coisa que interessava para aquele cara. Certo? Então, o meu bundle inicial, velho, Webpack, a porra toda, gigante pra caralho, sabe? E tudo bem, não tá versão para production, né? Então ficaria um pouco menor. Lá no final, por sinal, eu vou ver exatamente o meu módulo, né? O meu módulo inicial lá. Que é exatamente o código que a gente tava vendo ali agora há pouco.
Isso aqui, cara, para vocês verem, é um exemplo muito pequeno de como fazer uso de hot reloading. Só que é feio, né? Tipo, o cara tá olhando para isso aqui dizendo, velho, mas sabe, isso aí não é JS, não é CSS, sei lá, não é CSS Modules, não é CSS Modules, desculpa, ES6 Modules, não é AMD, não é não sei o que, não é porra nenhuma, né? Cara, isso aqui é o Webpack, tá? Ele trabalhando. O config do Webpack, vou mostrar aqui para vocês, não tem nada demais. Eu tentei fazer o config mais, sabe, mais simples possível. Alguém tem dificuldade para entender esse config aqui? Com exceção dessa partezinha, deixa eu ver. Não, nem tem o bando aqui. Alguém tem dificuldade para ver isso aí? Todo mundo entende o que está acontecendo aqui, certo? Cara, tem um entry point, que é o meu index, e tem um output ali, simplesão. Aqui embaixo o meu loaded Babel e etc, etc, né? Cara, isso aqui é uma interface, uma high-level interface que o Webpack te dá para você fazer uso do Webpack. Tipo, cara, eu quero carregar isso aqui de tal forma, aquela coisa de tal forma. Isso aqui, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque eu acho que é um tema realmente muito complexo e, cara, ninguém no mundo sabe tudo que o Webpack faz, porque o Webpack faz muita coisa. Então tem a possibilidade, por exemplo, de você carregar todos os arquivos de uma pasta. Você sempre sonha com isso, né? Pô, carrega a pasta inteira lá, velho, traz todo mundo que tem naquela pasta. Você consegue com o Webpack porque ele te dá a interface a esse momento onde ele gera o bundle. Né? E esse momento tem a informação de contexto de onde você está, a pasta, etc, etc. O Webpack permite tudo, né, todo esse tipo de coisa. O que está acontecendo aqui é o seguinte: esse require ensure aqui, essa função aqui, isso aqui, certo? Isso aqui marca para o Webpack um ponto de quebra. Basicamente aqui dentro ele está dizendo assim, cara, isso aqui não faz parte do meu bundle inicial, faz parte de outro momento da aplicação. Só que o que ele vai fazer, né? O que o Webpack vai fazer? Na hora que eu estiver construindo ele aqui, ó, meu bundle, eu vou rodar o build aqui para vocês darem uma olhada, todo mundo está acostumado a ver o Webpack. Olha lá, ele gerou já o meu bundle JS e o meu bundle aqui JS. Por quê? Ele leu meu arquivo, encontrou esse carinha aqui e disse, cara, tudo que for require aqui dentro, cata o bicho e bota num outro chunk. Se eu tivesse dois módulos sendo carregados aqui, tipo, um módulo 2, o que ele ia fazer? Ele ia pegar esses dois módulos e colocar nesse outro chunk. Faz sentido até aí? Alguém tá perdido? Porque, sinceramente, eu quero que a galera pegue isso aí, porque realmente é simples e útil pra caralho. Bom, vamos lá. Esse exemplo que eu dei aqui agora dos dois chunks, eu vou chegar nele justamente agora. Two chunks, e aí? Cara, mesmo código, e de novo, né, live code entre aspas, porque eu só tô, tipo, indo, né, andando pelo Git ali para evitar que dê pau na parada, tá? Exato. Cara, olha o que eu fiz aqui, velho. Pô, código mó inteligente, né? Tipo, fiz um Ctrl-C, Ctrl-V e botei 2 em todo mundo, saca? Pô, massa pra caralho. Aí o que acontece, cara? O que vocês acham que vai acontecer quando eu chegar ali na aplicação, né? Era dev? Dev. Mano, tem... Caralho! Porra, sinistro, né? Então, beleza. Tá lá. Eu vou fazer o build aqui só pra vocês, né? Darem uma olhadinha o que ele tá fazendo. E, cara, segundo bundle ali, né, cara? Novo chunk. Velho, era meio óbvio que isso ia acontecer, né? Basicamente, eu fiz um outro módulo, chamei o módulo de módulo 2, que é bem criativo. E, cara, o primeiro ele faz ali, ó, carregou o módulo 1. O segundo faz o quê? Carregou o módulo 2. Não faz porra nenhuma, né? Gente, isso aqui, por favor, nunca façam isso, né? Não botam um alert no meio do código assim, é só apresentar, tá? Então, vamos lá. Olha só, cara, eu vou lá pra minha aplicaçãozinha legal e, cara, não tem nada novo aqui do que vocês acabaram de... Opa! Tirei o... aí não vai rodar. Não tem nada diferente daquilo que eu fiz no primeiro, nada mesmo. Eu vou aqui pro network, carregar o cara pra gente poder ver. E, cara, bem óbvio, né? Cliquei no 1, alertou, carregou o chunk 2, o chunk 1, e o outro aqui carregou o chunk 2. Beleza? Fica de novo. Não vai acontecer porque ele já rodou o alert, tá? Não me enche o saco. Aqui, ó. Isso é só um exemplo. O alert é só para exemplificar o runtime da parada, galera, tá? E bicho, né? Só que, cara, aí eu queria pegar aqui com vocês e mostrar... Vocês estão conseguindo ler de boa aqui porque eu deixei bem grande e os arquivos são pequenos assim mesmo, então acho que vai ser... Né? Então vamos lá. Eu quero mostrar para vocês o bundle que ele gerou. Porque não é um bundle muito legal, cara. Eu vou rodar o vídeo aqui para ter certeza que eu estou na última versãozinha dele ali. Beleza, entrei aqui. Deixa eu fechar os outros carinha aqui. E, bom, o meu bundle inicial, né, Webpack Bootstrap, não sei o que e tal.
lá no final eu tenho o meu arquivo index ali. Show de bola. Vamos ver o que tem no 1. Legal. O que tem no 2? Legal. É exatamente o que eu queria. Agora entra um problema. E se eu tivesse os dois módulos dependendo de um outro módulo? Então, o que acontece? O meu index aqui eu não mudei nada, tá? Exatamente igual como estava antes. Só que agora, o módulo, esse módulo 1 aqui e esse negócio aqui, meu Deus do céu, sai daqui, querido. Atom. O Atom. O Atom se perdendo. Aí, foi. Então, esse é o meu módulo 1, ele vai importar uma função shout, que na verdade é um alert, né? Vou mostrar pra vocês lá. Olha lá! Da hora, né? E aí, o módulo 1 e o módulo 2 fazem a mesma coisa. Eles importam um shout. Só que o que é interessante aqui? Esse shout aqui, esse outro pacote, esse outro arquivo, ele não é carregado no index e ele é carregado pelos dois chunks. E aí é que eu quero mostrar para vocês o que acontece. Vamos lá. Dev. Beleza. Carregar aqui de novo. Deixar no network, que é mais legal. Velho, nenhuma novidade. Carregou os dois chunks. Funcionou. Agora eu vou mostrar para vocês o que ele fez. Opa. Eu não rodei o build, tá, galera? Olha o bicho. Sai. Cara, olha isso aqui. Isso aqui, tudo bem que é um código do Webpack, todo processado, caralho é 4, mas olha o que aconteceu. Eu tô no primeiro módulo ali, né, no bundle 1, e tá ali, né, o meu default ali, que faz o alert, faz o coisa e tal, nem importa um negócio, faz o alert. Só que olha só que louco, cara. Esse bicho aqui importou os dois módulos. Esse bundle tem o quê? Ele tem o shout e o módulo 1. E olha o segundo agora. Ele tem também o shout e o módulo 1. O que aconteceu? Eu tenho um chunk inicial e eu tenho dois chunks separados. Né? Tem um index e tem dois chunks separados. Basicamente, essa dependência shout aqui, ela tá aparecendo nos dois chunks. Pô, mas isso é meio burro, né? Porque daí, uma hora que eu carregar a aplicação ali, eu tenho um negócio gigantesco de código, aí eu vou para uma outra rota da aplicação, alguma coisa assim, e ele carrega o mesmo código. Não serve para nada, né? Vai começar a consumir banda e etc. O Webpack é massa pra caralho, então, tipo, ele não vai ter problema de dizer assim, não, esse cara eu já tinha e saber utilizar, tá? Não vai acontecer isso. Só que o fato é que a gente tem dois bundles aqui inchados, porque os dois têm todas as dependências que os dois tinham, apesar das dependências deles serem comuns. Beleza. Deixa eu ver. Vamos lá, galera. O que é o meu passo 4? Fix Common Chunks, né, cara? Então, bom, eu tô aqui nesse cara aqui, eu acabei não voltando para cá, porque é só um guide mesmo isso aqui. A ideia aqui é bem essa, né, cara? Remover código duplicado desses chunks. Vamos lá. Nesse caso, cara, a gente vai ter que partir pro Webpack, tá? Olha só o que aconteceu aqui, ó. No meu index aqui, mesma coisa que estava lá. Módulo 2, mesma coisa. Módulo 1 também. E o shout, mesma coisa. Ou seja, eu não mudei meu código, galera. Eu mudei coisa no Webpack. Mudei? Eu acho que eu não mudei. Viu? Por isso que a gente não faz live coding, tá ligado? Deixa eu fazer um branch aqui e encontrar o cara. Pô, que merda. Eu vou ter que colocar ele na mão aqui. Agora fudeu. Agora fudeu. Agora é live coding. Exato. Vou te indicar os filhos. Opa. Live code depois da cerveja, melhor ainda, velho. Optimizely. Cara, eu vou arriscar fazer um negócio aqui, mas provavelmente não vai dar certo, tá? Porque a gente nunca sabe fazer essas paradas, tipo, out of the box. Mas eu vou conseguir mostrar para vocês um exemplo disso aqui funcionando, tá? Um exemplo de caso de uso. Vamos botar aqui, share. Beleza. O que eu faria, tá? Para aquele caso ali? Eu criaria um novo entry point, diga. Só corrige lá em cima, Optimize. Tu sabe como é que é, não? Optimize. É só o Optimize? Não é questão da palavra. Tu sabe qual é a interface dele lá? É isso mesmo? Tá, então vamos confiar em ti, viu? Se der merda, o problema é teu. Opa. Então, galera, olha só. O que eu vou fazer aqui? Ó? Basicamente, eu vou adicionar um novo cara aqui,
tipo chamado shared, ou qualquer coisa, né? Que é o nome, exatamente o nome que eu coloquei lá embaixo. E esse cara vai importar os arquivos que eu tenho compartilhados. Então, por exemplo, o shout.js. Esse cara aqui tem que ser um array, tá, galera? Só para colocar, não sei porquê, mas tem que ser um array. Então, o que acontece? Só fazer isso aqui, e provavelmente não vai rodar, porque já viram, né? Tipo, essas paradas nunca funcionam aqui ao vivo, né? Falar? Enfim, bem óbvio, né? Common chunks is not a constructor, e aí vai. Ó. Vou botar lá, porque provavelmente eu consigo um caso de uso disso aqui. Justamente, cara. O problema da galera é não ler documentação, cara. Eu não vou achar aqui, galera. Nem vou atrás, não. Vai ao que mais. Ah, aqui, ó. Require include rest. A documentação da IPEC pior que existe. Eu não vou ficar procurando esse cara, velho. Ó, como eu chego pro mais. Tá ali. Falta o S. E ó. Ó, sério, isso aqui digita errado. Vamos ver. Duvido que vai, mas... Olha, boa, velho! Olha o cara. Então tá. Galera, não me interessa muito o que está acontecendo lá na aplicação, eu já vou mostrar para vocês, mas eu quero ver se isso aqui realmente ele fez o que eu esperava, tá? Olha lá. Show de bola. Importa o shout aqui e aí ele só alerta. Esse aqui é o meu módulo 1. É o que o Webpack compilou para ele. Shout 2 e depois o share, que contém de fato a ação do share. Cara, o foda aqui é que é o seguinte, para fazer isso aqui funcionar, esse cara que eu criei a mais, eu vou ter que importar ele antes. Por quê? Porque uma vez que eu faço uso daquele Common Chunks plugin, o Webpack faz o quê? Coloca o runtime do Webpack inteiro nesse cara. É configurável, tá? Mas basicamente nesse caso aqui, eu vou ter que importar esse cara antes do meu bundle oficial. Se eu for olhar o bundle agora mesmo, que é o index, tudo que ele contém é o módulo do index. Mais o outro, exatamente. Então tá, a gente sabe que isso aqui não vai funcionar, mas não custa tentar. Lá. Como é que foi? Beleza. Então vamos lá, vamos ver aqui o que aconteceu. Olha lá, shared bundle, depois ele vai lá e carrega o cara, depois ele vai lá e carrega o cara. A diferença é, esses carinhas aqui agora ficaram muito menores. Beleza? Gente, o runtime, como eu falei aqui, é controlável, você consegue mandar e colocar no index e tal, tipo, porque faz, em alguns casos, fazer bastante sentido, mas essa é a configuração padrão dele. Uma vez que você faz uso do Common Chunks plugin, ele pega o runtime e joga para lá. Tudo certo? Posso continuar? Alguém tem alguma dúvida aí? Eu prefiro até parar no meio assim, porque a gente vai tocar em outros pontos que não tem muita relação com isso. Fechou? Então tá, então dá licença. Git checkout no reset. Ô, Lucas, é uma questão bem chata, né? Mas na realidade tu tá. Eu tô ligado que isso é bem difícil, assim, Diga. Mas a questão de tu estar carregando um chunk que não necessariamente precisaria estar carregando, né? Que é o common. Que é o common, Porque, justamente. Na real, o cara não vai usar o common. Sim, por isso, bem por isso que eu falei que se você controlar o runtime, onde ele vai, e há a configuração para o Webpack para isso, você pode colocar o runtime no index, e aí o que vai acontecer? Quando você for carregar tipo, o chunk 1 ali, aquele chunk do módulo, né, ele vai identificar que há uma dependência de um outro chunk, e aí ele carrega os dois como arquivo separado. Então ele vai fazer duas requisições, ele vai saber quando executar os dois. E essa configuração fica no Webpack? Tudo no Webpack. Tu vê que até agora eu não mudei nada do meu código, né? De fato, né? O código final ali, digo, além daqueles negocinhos chatos do Webpack, né? Que você tem que entender da API dele, mas fora isso, é tudo configuração do Webpack que eu tô fazendo. Pessoal, a parte de chunk que termina nisso, a gente vai fazer uso dela lá na frente, que é nesse cara aqui, se eu não me engano. Na verdade, o nome dele tá errado, mas tudo bem. A gente chega lá depois. Cara, deixa eu voltar para cá. Expand dependencies, React Fractal, ok. Vou entrar agora na parte do React, tá? De arquitetura mesmo de aplicação de React. E o que é o Fractal, né? Eu estava conversando ontem, eu acho, com o Rafa ali, a gente estava tendo umas viagens aqui sobre o que é Fractal. Cara, Fractal é tudo aquilo cuja parte menor é exatamente, tem o mesmo formato, a mesma forma, a mesma aparência do todo. O que isso quer dizer? Imagina que você pega, por exemplo, o Rafa deu um exemplo bem da hora, na real. Pega uma foto, por exemplo, do mar, assim, perto da praia. Você vai ver uma onda ali, né? Você vai ver a água ali e tal e areia.
Se você for para longe, o que você vai ver? A água e areia. Você nunca consegue distinguir se aquilo é próximo ou longe. Por quê? Porque aquele pedacinho do mar ali, da praia, é exatamente igual em aparência àquele todo. Faz sentido? Bom, pega uma árvore, por exemplo. Né? Uma árvore é um outro exemplo fractal. Cara, a árvore tem um tronco e aí você começa a espalhar. Se você cortar um galho lá na frente, aquilo ali é o mesmo formato de uma árvore. É exatamente a mesma ideia. Você tem um branch ali, você tem as folhas lá na ponta. E isso é fractal. Essa capacidade de você realmente ter os micro pedaços da aplicação tendo a mesma aparência do todo. Por que isso aí é interessante, cara? Imagina que você tem ali o caso do Pedro, por exemplo, que tinha 3... Eu tô falando só pra... Não, tô brincando. Só pra ele parar de... Então, imagina o caso dele ali que tinha 3 aplicações ali, por exemplo, que são muito parecidas, etc. Pode ser que ele pudesse ter uma aplicação só. Não estou dizendo que seria o caso, né? Mas pode ser que ele tivesse uma aplicação raiz e ele tivesse essas outras como micro-aplicações. Essa aplicação raiz, que seria tipo o todo daquele negócio, ela teria o mesmo formato. Ela teria uma pasta de componentes, uma pasta de rotas, uma pasta de, sei lá, de qualquer coisa que você quisesse, exatamente igual às aplicações micro. Então, se você quisesse executar a aplicação micro, você conseguiria. Só que se você quisesse executar a aplicação macro, que basicamente consome as micro, também funcionaria. Beleza. Vamos lá. Checkout React Fractal. Vamos ver se agora está certo, pelo menos aqui, né? Vou fechar aqui. Vamos lá. Curling, S, Render Setup. Ok, cara, montei uma aplicação bem basicona aqui no do React para vocês, tá? Então, olha só, tá igual estava antes. Adicionei várias dependências aqui, então o pessoal que for ver depois isso aqui que eu vou publicar, vai chegando as dependências, React, não sei o que, etc. Mas tá muito simples, tá? E o index, um baita exemplo de aplicação de React, né? Um Hello World ali basicão. Ele pega o meu index.html é o mesmo que estava antes. Eu não estou botando um elemento aqui, como geralmente o pessoal faz, que bota um ID aqui, etc. Eu queria deixar toda a responsabilidade ali para o JS, evitar a gente ficar voltando aqui. Cria um container, bota ele no body e aí renderizo o Hello World no container. Lau, tu que estava perguntando sobre um exemplo basicão de React, esse é um exemplo basicão de React. Esse aí dificilmente tem algum, sabe, tão simples, né? Com pouca dependência quanto esse aí. Bah, da hora. Fechou. Só isso por enquanto. Eu vou passar direto para o próximo branch aqui. Só mostrei aquilo ali para vocês realmente verem, né, o início do React. Beleza. O próximo aqui, cara, é o início de roteamento com React. Quem aqui usa React Router? Quem é que não usa? Uma aplicação React que não usa React Router? Alguém? Tipo, você vê, é muito raro a gente ver alguém, né, uma aplicação de React hoje sem usar o React Router. Serve só para ficar bom. Exato. Não usa Pack, não usa React Router. Os caras são hipster, né? É ativista. Exato. Eu sou contra a microdependência. Foi. Então, cara, o React Router é basicamente um roteamento para o React e o que ele faz nada mais é do que pegar a tua URL e dizer assim, cara, nessa URL o componente tal é que vai aparecer. Nessa outra URL é outro componente. Por cima é isso que o React Router faz. Essa aqui é uma aplicação bem simples com o React Router, ela só tem uma rota. Tá? E ela é um princípio de fractal. Olha só, eu tenho um app aqui dentro do meu sócio, certo? Que é tipo o meu app, meu cara, né, meu principal pedaço da aplicação. Ele tem um index, certo? Esse app aqui tem um index. O que esse meu index está fazendo? Exportando uma rota, declarando uma rota e exportando ela. Cara, alguém usa esse formato de roteamento no React? Ou todo mundo usa aquele route, o componente route, etc? Alguém usa isso aqui? Não. Tá. Quando você começa a lidar com aplicações mais complexas, usar aquele tipo de formato é difícil. Porque você não consegue, tipo, tirar daquele index lá, sabe? Porra, bota o roteamento inteiro aqui, tá, e como é que eu pego um pedacinho, boto pra lá, não sei o que e tal. O React Router permite esse tipo de formato de declaração de rota. Isso aqui é uma rota válida. Você está extraindo as rotas de um arquivo. Justamente. Eu tô encapsulando, né, aquele pedaço de rota num arquivo único. Isso aqui, cara, você poderia ter escrito isso aqui. E, gente, eu tô usando o modo de export aqui, eu não sei porquê, tá? Mas eu não deveria. Não é. Isso aqui poderia ser a mesma coisa. Lá. E um route aqui, aí eu botava um path aqui, aí o meu component seria o app, saca? É a mesma coisa, é a mesma declaração. A diferença é que ele é um pouco mais maleável porque ele é um objeto puro, né, cara? É um objeto de JavaScript como todo mundo conhece. Bom,
Essa aplicação aqui é bem idiota, tá? Eu tenho um app, aí eu tenho uma página de blog, uma página de about, uma página de home. Beleza. Só que olha só que interessante. Vocês viram que eu tenho um index aqui que monta a aplicação. Ele pega o app, que está basicamente pegando aquele index lá, que é a rota, e inicia o router aqui, com uma history aqui e tal, com routes aqui, né, sendo o app, e dentro do meu container. Mesma coisa que eu estava fazendo antes. Só que dentro do app, eu tenho um componente chamado app, que é o meu componente, tipo, sei lá, o principal da minha aplicação. Ele tem uma navegação, e dentro dele eu tenho rotas. Dentro de rotas eu tenho about, blog, home, etc. Agora que vem o fractal aqui. Olha como é que é o home. Ele tem um index. O que o index faz? Exporta uma rota. O que ele faz? Monta um componente, faz não sei o quê. Dentro de components eu tenho home, e etc, etc. Ele é exatamente igual ao meu app, em termos de estrutura, em termos de, né, arquitetura daquele modo. Não tem nenhuma diferença. Ele tem um index exatamente como o app tem. Ele tem um componentes exatamente como o app tem. Aqui eu vou fazer um parênteses, tá? Arquitetura fractal, velho, ou arquiteturas desse tipo, né, modularizadas a esse nível, elas são boas e elas são ruins. Depende muito do projeto. Depende completamente do projeto, né? Porque o que acontece? Você tem um app ali que só é um blogzinho, etc. Mano, você realmente vai botar home num outro módulo, assim, tipo, sabe, lá embaixo e tal? Talvez não faça sentido. Mas em aplicações mais complexas e quando elas tendem a crescer, Facebook, por exemplo, Airbnb, por exemplo, aí você começa a depender desse tipo de modularização, ou você vai começar a ter conflito de gente mexendo, ou você vai ter um código tipo, cara, abre um arquivo desse tamanho, né? Você olha a pasta ali, tem tipo 380 arquivos ali um do lado do outro. Então, tipo, não tem como você crescer uma aplicação sem começar a modularizar mais. Esse aqui é um exemplo bem brutal, porque eu não separaria, né? Eu talvez não separaria o about, talvez eu não fizesse isso, mas aqui eu estou fazendo para exemplificar essa estrutura fractal. Galera, dúvidas aí? Vou mostrar o exemplo aqui agora. Beleza. Essa é a minha aplicação. E eu vou mostrar para vocês aqui o app, que é basicamente o app bota o navigation e bota o children. Isso aqui, quem manja de React Router sabe o que está acontecendo. Basicamente, essa aqui é a rota maior e ela está cuspindo as rotas de dentro aqui dentro, né, os componentes filhos. A navegação aqui, React Router normal. Outro parênteses, eu não estou fazendo divisões de container e component, etc. aqui, porque eu acho que não cabia a discussão aqui nesse momento. Acho que boa parte do pessoal deve ter lido já sobre isso e até usa, mas não caberia aqui. Tá, então, bom, tem uma navegação que é about, blog e home aqui. Show de bola. Então tá ali, ó, homepage content. E aí, maybe a dashboard. Vou para about e tá lá. Vou para o blog e tá lá. Gente, até aqui, um bundle único, todo aquele esqueminha que a gente está acostumado a ver em qualquer aplicação, tá? Beleza. Agora vamos começar a fazer o negócio ficar legal. O que eu vou fazer aqui? Nested Routing. Cara, isso aqui vai ser bem rápido, porque vocês vão ver que é mais do mesmo no final das contas. Tá? Olha lá. Fiz um outro cara aqui chamado Events, aqui, digamos que a aplicação tivesse eventos e tal. Só que eventos é uma rota mais complexa, porque, sei lá, ele tem, por exemplo, vou entrar na rota dele aqui, ele tem rotas filhas, o calendário, o mapa de eventos ou qualquer coisa assim, certo? Então é um pedaço da minha aplicação que lida com eventos. Show de bola. O path dele básico é eventos, a rota raiz dele é esse componente evento aqui, e ele tem filhos. Legal. Cara, de novo, fractal aqui, ó. Tô lá no app, tenho roads, tem eventos tem roads, tem o calendário e assim vai. Beleza? Então, basicamente, cara, é uma arquitetura recursiva, né? Beleza. Não tem nada demais aqui também. Deixa eu rodar o exemplo. Ok. Blog, about, events. E olha que louco. Sim, com certeza. Você tinha que falar... Perdão, cara, eu tava viajando aqui. Não, e é melhor mesmo. Beleza. Então, olha lá, eu tava no about aqui, vim para eventos. Só que o legal esse evento aqui, essa rota de eventos, eu separei ela em sub-rotas, etc. Então, eu tô no evento home aqui, por exemplo, eu vou pro calendário, e aí olha lá que legal. Tem React Flip, Natal, prisão do ano já, 64. Né? Aí... Oi? Como seria o componente do calendário? Como seria? O componente do calendário. Vamos lá, vou te mostrar ali. Vamos lá. Olha só, o calendário tem um path e ele é filho da rota do evento, certo? O evento está aqui, child routes calendário, certo? Lá no calendário, eu tenho um path calendário e component calendário. Então, o componente está ali como o app também é e como o resto também é, né? Tá aqui. Beleza? É um componente puro, na verdade.
né? Esse caso aqui, gente, todo mundo está acostumado com esses sintaxes? Eu acredito eu que não, né, na real. Alguém tem problema com esse tipo de sintaxe? Tá, isso aqui é um stateless functional component, ou qualquer nome que eles gostam de botar, né, um monte de adjetivo no meio. Bom, beleza. E o Map of Events que não tem nada, porque não deu tempo de fazer um Google Maps aqui, né? Não serviria ao caso. Legal, cara. Agora, já encaminhando aí para o final da parada, Fractal with Routing, né? Na verdade, eu não esqueci de mudar o nome, mas eu queria botar chunks ali no meio. Tem uns ali. Mas eu não, ele é um dump. Ele é um dump, ele é um que eu esqueci de tirar. Ele é exatamente igual ali. Então, galera, o que eu vou mostrar agora? Cara, beleza, né? Funcionou, tal, minha aplicação de React e tal. Trazendo aquele conceito lá do Webpack, trazendo aquele conceito lá do Webpack que eu estava mostrando para vocês de chunks, eu vou mostrar agora como fazer uso de chunk dentro de uma aplicação de React usando arquitetura fractal e roteamento. Basicamente é isso. É a junção desse todo, né? Cara, é muito mais simples do que parece, tá? Muito mais simples do que parece. Esse cara aqui, que é o index da minha aplicação e roteamento básico, o meu index lá não mudou absolutamente nada até agora, tá? Eu tenho o router history ali, as rotas são web, carrego o index e vamos embora. E esse cara aqui tem essas rotas filhas aqui. Show de bola, não mudou nada aqui. Agora, eu vou abrir aqui a rota, por exemplo, do About, tá? E olha só, ela tem uma peculiaridade. Como é que ela era antes, né? Antes ela era muito parecida com essa rota aqui. Carregava o componente aqui em cima e tal, né? E aí usava o componente aqui embaixo. Agora, eu estou usando esse cara aqui, ó, Get Component. O React Router tem Component para coisa síncrona e ele tem esse Get Component. O que vai acontecer, cara? Esse Get Component aqui só vai ser executado quando o cara chegar nessa rota. Então ele não vai te preparar o roteamento inteiro, ele vai deixar lá quieto. Cara, na hora que eu cair no path about, aí tu vai lá e faz uso dessa porra aí e carrega o componente. Então olha só, cara, mesmo esquema que a gente estava vendo antes, tá? Esse cara aqui, basicamente o que ele faz é isso aqui, ó. Ele recebe um next state, um callback, é do React Router isso, e você tem que basicamente passar pro callback bem em API Node, né? Tipo, o primeiro argumento é nulo porque é um erro, então não teve erro, e eu passo o componente aqui. Cara, só o detalhezinho. Webpack chunks aqui. Então, vamos lá. Eu nem rodei o build desse cara aqui, na verdade, para ver o resultado, mas vamos ver o que acontece. Olha lá, cara, nome feio pra caramba, né? Eu poderia ter trocado os chunks ali para botar outro nome, mas vamos lá. npm run dev. Não dá nem para diferenciar. Vamos carregar aqui e vamos voltar esse cara. Olha lá, cara, homepage. Flex direction, acho que aqui não tem problema, né? Style, tá? Eu tô usando inline styling porque, né, é mais simples de usar aqui sem ter loaders e tal. Bom, beleza. Olha lá. Tem meu bundle, e aí quando eu vou para home, quando eu vou para about, olha lá que louco. Chegou na about page, só que nesse momento ele carregou tudo que era do meu about component, etc. Ou seja, o meu bundle inicial sequer tinha o componente de about até esse momento. Mas, beleza. Cara, o about é simples. O About fez isso aqui, né? Tipo, carregou o componente on the fly ali, uma loucura, carrega o bundle lá, pega, requisita o arquivo, cata o componente, renderiza o componente, fez tudo. E na minha recursão aqui, né? E nos meus eventos aqui, por exemplo, nessa minha rota mais complexa, aí que o jogo vira, cara. Olha só. Além do get component ser assíncrono, eu posso ter o get child routes assíncrono. Então, o que isso significa? Basicamente, cara, quando a minha URL tiver chegado nesse path aqui, somente nesse momento ele vai, sabe, perguntar quais são as rotas filhas do evento. Então, todo roteamento de evento para baixo está encapsulado, está escondido dentro de um bundle separado da tua aplicação. Então, bom, o que esse cara aqui está fazendo, né? É o mesmo esquema que ele estava fazendo antes lá. O React, uma rota aqui, né? Uma rota tradicional, basicamente era child routes, né? Child routes. E aí ele tinha aqui um array de rotas, era só isso. Esse array aqui, ó, é exatamente esse array que eu estou passando para o callback aqui. Aqui dentro, gente, obviamente eu tenho que usar require, etc, porque eu não posso usar, né, o CommonJS lá em cima e tal. O CommonJS, o S6 Modules. Beleza. Cara, vamos ver isso aqui acontecer.
Vamos lá. Vou carregar de novo para ver o network aqui. Esse network aqui poderia estar um pouco maior também, né? Agora sim. Gente, vocês têm que falar isso aí, cara, porque o cara tá aqui e a gente não percebe. Vocês sabem como é que eu tiro essa parada aqui de cima? Ali, Esse aqui? Não, viu. Ali do outro, o segundo. Aqui. Esse aí deixa. Tá bom. Beleza. Então tá ali, ó. Aí eu vou pra About, aí o cara carregou a About, carregou o bando, e eu vou pra eventos. E aí ele carregou um cara. Só cara, eu vou pro calendário. Carregou outros caras. E assim vai. Minha aplicação inteira tá carregando on the fly com chunks separados. E esse é o final da parada. Ali ele vai. Ali do bundle de vocês, ele tem o router e o componente separado. Esse aqui é o componente, né? Esse aqui é o componente. E ó, é só o componente que tá ali, tá? Esses outros dois caras aqui eram roteamentos. O que aconteceu? Olha só. Ele gerou um bundle para esse cara aqui. Então, o que aconteceu? Ele gerou um bundle... Porque o que acontece, né? Toda vez que o Webpack vê esse cara, ele define como sendo um bundle separado. Então, esses dois aqui fazem parte do mesmo bundle. Mas o que são esses dois, né? Eles são os indexes desses componentes aqui de dentro. Então, ó, o calendário, o index, por exemplo, é esse conteúdo aqui. Ó. Só isso aqui. Não contempla, por exemplo, esse arquivo. No momento que ele viu isso aqui já foi para um outro chunk, né? Então, eu não fiz aqui um exemplo fazendo caso de uso de reutilizar um componente botão, por exemplo, em dois outras rotas, etc. Mas seria o mesmo processo que a gente viu com o Webpack Chunks lá do começo. Né? Então, tipo, a possibilidade de dividir em common chunks, etc, etc. Né? Se eu volto o calendário, ele não vê, Não, ele já sabe que carregou. Sim. Cara, tem mais um lance aqui que é interessante de mostrar para vocês, tá? Que acho que é o último aqui que dá para falar. Isso eu acho que vai além do que o React Router prevê. Mas olha só, cara. Vocês viram que a aplicação do app, por exemplo, é o index, que é exatamente igual aos caras lá dentro. Beleza, já falei isso aqui várias vezes. Mas imagina que o index, ele sabe, o roteamento do app aqui, ele sabe que ele tem um about, um blog e um event, certo? Só que olha só, o path desses caras, o about, o blog e o event, por exemplo, ele está declarado lá dentro. Tá aqui. Só que na verdade seria interessante que a aplicação de cima dissesse qual é o path que renderiza a aplicação de baixo. Por quê? Porque basicamente se eu fizer isso aqui agora, vou mostrar um exemplo para vocês. Ó. Olha só que louco. Foi o about que eu mexi, né? Se eu pegar, por exemplo, app/routes/about, mudar aqui. Fazer um entry point no Webpack Justamente. só para essa página. Justamente. O resto eu acho que vai deu ser pau ali, isso, né? Olha só. O que isso significa? Ali para baixo, existe uma outra aplicação. Dentro do About para baixo, dentro do Events para baixo, existe uma outra aplicação renderizável e o caralho todo, sabe? Tipo, você consegue basicamente compartimentar mesmo a sua aplicação nesses micromódulos e elas são funcionais. Elas funcionais no sentido que funcionam. Elas não dependem de mais nada, né, cara? Cara, isso aqui é sensacional. Só que para isso acontecer, vocês viram que eu tive que mudar o path aqui, né? Cara, eu tô, por sinal, pensando em fazer um contribuizinho para o React Router e tal, para permitir que a sua aplicação pai declare a rota onde vai ser servido um filho. Porque isso aí permite que do filho para baixo você tenha tipo um restart de roteamento, saca? Esse conceito é bem parecido com o Ruby, quando você vai montar uma aplicação hack ou Rails Engines também, eles fazem bastante isso. Se cada aplicação ou engine ou cada aplicação hack, ela também é remontada e é Claro. toda fractal assim. Justamente. Legal. De novo, né? Fractal não é não tem uma... Tipo, isso aqui não é a arquitetura fractal. Fractal é esse conceito, né? Esse conceito de você ter a aplicação sempre replicada para baixo. Neste caso aqui, a gente usou o router para fazer a porta de entrada dessas aplicações. Funcionou muito bem. Não é a única maneira de utilizar. Se você for mexer com Redux, por exemplo, você vai começar a ter já dúvidas de como fazer uso disso. Na nossa aplicação, por exemplo, a gente já está utilizando o Redux, mas a gente manteve isso como algo global ainda. A gente não conseguiu mandar isso lá para dentro desses módulos internos. Uma alternativa que o pessoal tem adotado bastante, na real, em vez de você ter essas rotas aqui como componente estático, você poderia, por exemplo, receber a store aqui.
E aí fazer o quê, né? Retornar fazer com que esse cara aqui seja uma função. Por quê, né? Por que store? Porque numa hora que eu estiver fazendo coisa assíncrona, eu vou mostrar um exemplo aqui de carregamento, né, on the fly ali, como é o about, por exemplo. Eu poderia, por exemplo, nesse momento aqui, caso isso aqui fosse, né, uma função que recebe a store, por exemplo. Caralho. Palavrão. Eu poderia aqui dentro requisitar, por exemplo, sei lá, um reducer do about, por exemplo. E aí pegar a store e inject reducer, por exemplo, para esse cara aqui. Ou seja, não é replace? eu estou supondo aqui, na verdade. Mas tem interface para isso. Replace. Replace, é verdade. Ou seja, você conseguiria tipo, adicionar reducers e etc à sua aplicação on the fly baseado no carregamento de chunk e tal. Então faz sentido, funcionaria. Então lá de cima da sua aplicação você não teria tipo você não passaria só esse app aqui, por exemplo, né? Você criaria uma store aqui, etc, tipo uma store da sua aplicação inicial, né? E aí aqui, por exemplo, você poderia mandar, em vez de app, você mandaria app e store, por exemplo. Tá? Mas acho que tipo, tu tem que ter uma aplicação que ela faça uma relevância bem grande em termos de tamanho para fazer isso, né, cara? Sim, justamente. Entre tu fazer um request de 1 mega ou da aplicação de ele fazer vários de 500, Justamente, assim, e acaba que os teus vários bundles eles vão ter um output final maior do que o único bundle. Sem dúvida. De 8, sem dúvida. Vários que no final é só uma 10, né? Sem dúvida. Exato. Então, assim, gente, isso aí, cara, por isso que isso aí depende muito, mas muito mesmo do caso de uso, eu acho que são aplicações realmente maiores que dependem disso. Cara, se você quisesse baixar o Facebook num bundle, você não conseguiria. O Facebook, por exemplo, já assumiu que tem um bundle único, né? Se fosse único, de pelo menos 50 megabytes. Então, velho, não rola você, tipo, 50 megabytes só para começar a ver alguma coisa acontecer. Entendeu? Outros formatos de aplicação que podem fazer bastante uso disso é, tipo, melhorar o load time da primeira página, né? Então, ou seja, você tem sei lá, um blog ou qualquer coisa, alguma coisa longa, por exemplo, e aí, cara, você carrega um chunk inicial que consegue servir só o início. Quando você começa a fazer scroll, ele carrega novos chunks, saca? Isso faz bastante sentido. Tipo, como você falou, né? Daí vão ser vários chunks, mas aí o request pode ser problema. Cara, esse divisor de dizer, tipo, é melhor um grande bundle, é melhor pequenos bundles, depende completamente da sua necessidade, saca? Então, não tem como botar uma pedra aí, né? Tipo, dizer, não, vai ser sempre assim ou vai ser sempre assado. Lucas, eu acho que colocar como exemplo, assim, vamos tentar melhorar o teu exemplo, tá? A questão do Facebook. Mas tu pega uma aplicação que tu tem vários níveis de usuários que tem conexões muito diferentes, tipo uma banda larga ou até uma conexão de escada que o cara pode ter. É interessante isso daí. Sim. Tipo, tu pega uma aplicação, sei lá, dá um exemplo, tá? Pega uma aplicação das consultoras da Natura, por exemplo. Cara, tem consultora Natura no interiorzão do Brasil, cara. Isso aí vai fazer uma diferença tremenda. Esse é um caso nosso, né? Real nosso. Ela vai cair na primeira, vai carregar uma aqui. E você... E assim, às vezes você tem pedaço da aplicação. É um caso de uso diferente também que é legal, porque, como tu falou, a gente pode trazer dinâmico, de repente tu pode trazer ali só os bundles diferentes para o perfil de acesso, por exemplo. O cara tem um perfil com certeza. de acesso a uma página, outro tá carregando tipo, cara, você tem um componente, você tem um dashboard, aí tem um componente que exibe só para tal tipo de usuário. Só carrega para aquele tipo de usuário, velho. Faz aquele chunk ali naquele momento. Pega aplicações com alto tráfego de usuário, isso é interessante para fazer, né? Porque imagina tu pegar sei lá, de 8 mega ali e ter, sei lá, 500 mil pessoas usando. Fala. E só a questão, assim, que vocês geram os bundles lá, .js, para esperar cache, vocês fazem alguma estratégia de fingerprint ou time? Cara, para falar a verdade, assim, ó, eu acho que vai muito que o Pedro falou, de novo, citando o nome dele para ele ficar quieto. Muito que o Pedro falou, né? Tipo, de usar hashes e etc. Isso, cara, é bem simples, na verdade. Ele falou ali 302. 300 e isso que é, né? Tipo, Notify. Olha só, para vocês, só uma coisa que eu acho que é válido para todo mundo aqui é chunk file name. Isso aqui permite tu definir qual vai ser o nome que o chunk vai adotar. Então, tipo, aqui pode ser tipo hash, /name, que seria name, que seria o nome do arquivo original, tipo bundle, né? .js. Isso faz o que quiser. Você pode falar, tipo, cara, essa é a estrutura de pastas, então, tipo, você pode saber exatamente onde está o arquivo daqui. Pessoal, diga. Vai sair o runtime lá do Common Chunks lá.
Que sentido? Perdão. Eu falei que ele estava usando como champs e ele não sempre tem que carregar. Sim, perfeito. Assim, ó, é o mesmo lance. Você, ideal, para mim, pelo menos, né, o runtime tem que estar num arquivo único inicial da aplicação. Eu realmente não fiz um exemplo aqui de configuração para isso. Você consegue controlar e dizer, não, bota no bundle.js, que é o cara que eu carrego, por exemplo, né? E, cara, a partir desse momento, esse arquivo vai ser todo mundo vai consumir. Né? Então, só que, gente, na verdade, tem um outro level aqui de organização também, que vai além até do que que eu mostrei aqui, que são entry points mesmo. Alguém já fez uso de entry points no Webpack? Entry points. Mais de um, né? Basicamente, você tem vários indexes. E isso faz bastante sentido, porque o que acontece? O index não é uma coisa carregada. Quando você tem, tipo, 3 indexes, vamos dizer, tem uma aplicação que o cara cai na parte de blog, ou o cara pode cair na parte de tutoriais, não sei do que, ou pode cair na parte de vídeos. São 3 entradas que são completamente diferentes, certo? Você pode cair na de blog, por exemplo, e carregar um index que é do blog. Só que o que isso significa? Que o runtime está ali, certo? Que o básico do blog está ali, só que o mais louco no momento que você for para a aplicação de vídeos, ele não vai carregar o index do vídeos. Ele vai carregar só chunks necessários para, dali para frente, fazer uso do vídeo. Então, esse é um outro conceito mais robusto. Eu acho que é até mais difícil de eu achar casos de uso, etc. Mas que eu já vi muita gente tendo esse tipo de necessidade. O Facebook mesmo. O próprio Facebook com certeza faz uso disso. Tem não sei quantos itens. É louco porque é isso, né? Tipo, você não tem que recarregar o index das diversas áreas. Você basicamente carrega o inicial e dali para frente você carrega só chunks, né? Só que independente de onde você cair, você só carrega aquilo que é necessário. É para aplicação de alta escala, assim, né? Completamente. É escalável. É tipo assim, você precisa escalar. E bom, e sobre o fractal, cara, é muito louco assim você realmente poder ter uma aplicação ali dentro que, cara, vocês viram o source ali, né? Eu poderia, por exemplo, ter esse about aqui, tendo um package JSON aqui dentro e, sabe, sendo outra app, mano, sabe? Completamente outra app. Nada me impede. Exato. Ou seja, eu poderia versionar esses caras em separado. Então, eu vou entrar na parte de eventos da minha plataforma e tem um time que trabalha só com eventos, velho. Saca? Beleza, eu tenho um repositório e basicamente ele monta aqui dentro, né? Usando a coisa que ele mostrou lá, usando submódulo, sei lá. Tem 300 maneiras disso. Fechou, galera? Fechou. Vamos lá. Então tá. Galera, aproveitando que tá todo mundo aí,